Meus amados irmãos, chegou o momento de refletirmos na palavra de Deus e refletirmos em coisas que Deus tem feito. E para mim essa é uma semana muito especial. E você já parou para pensar o quanto nós gastamos de tempo pensando nas coisas ruins que aconteceram na semana? Já parou para fazer o cálculo de quanto tempo a gente gasta com a cabeça em coisas que não são boas, coisas que não nos fizeram bem? Pastor, às vezes as coisas ocupam a nossa mente, eu sei que é coisas que ocupam a nossa mente, como por exemplo, uma situação mais grave, uma tragédia, não estou falando disso. Estou falando que às vezes nós tendemos a dar uma ênfase tão grande em coisas pequenas em relação a outras coisas tão boas que estão acontecendo na nossa vida. Não estou falando de grandes problemas, de grandes dificuldades, estou falando de picuinhas, coisas que chamamos de minúcias da vida, né? Você já conheceu alguém, já conheceu alguma pessoa ingrata? Já conheceu alguma pessoa que nunca olha o lado bom da vida? Pois é. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Jonas. O livro de Jonas, ele vai nos encorajar sobre esse tema. Eu quero refletir com os irmãos essa noite. Eu quero refletir com os irmãos essa noite, para que você guarde essa palavra. Vamos lembrar um pouco a história do profeta Jonas, capítulo 4. Abra no capítulo 4 do livro de Jonas. Porque da outra vez que eu falei sobre Jonas aqui, muito tempo atrás, se eu não me engano tem mais de um ano, eu falei sobre Jonas como profeta fujão, né? O tema da mensagem foi fugindo de Deus, ou os fugitivos de Deus. Isso já tem um bom tempo. E quando eu preguei esse sermão, se eu não me engano, eu preguei até para as criancinhas, né? Aí quando eu preguei para as criancinhas na EBF, eu falava que o Jonas estava roncando no barco. Aí do jeito que a gente conta para as criancinhas, sabe? Mas hoje eu vou falar de outra coisa de Jonas, desse profeta do Senhor. Esse profeta, a gente tende a falar muito dele sobre a questão do grande peixe. O que Deus fez na vida dele dentro do grande peixe. E quando nós falamos sobre o que Deus fez na vida de Jonas dentro do grande peixe, a gente não se atenta para o coração de Jonas, mesmo depois de tanta misericórdia de Deus. Mesmo depois de tantas coisas maravilhosas que Deus fez na vida de Jonas, a gente às vezes olha o texto bíblico e não se atenta para o coração endurecido do profeta. Vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, logo no versículo 1, vamos ler alguns para também não avançar muito. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Outro irmão pode ler o 2 em voz alta. Vou pedir uma aguinha aqui para refrescar a garganta pastoral. Pode ler outro irmão, por favor. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso que eu sabia que tu és Deus misericordioso, partido e graça, cheio de amor e leal, e que prometes castigar, mas eu te 3. Vamos até o 4 por enquanto. Versículo 3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. 4, outro irmão, para a gente finalizar essa primeira parte. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa cura? Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Vamos começar a falar sobre isso. Como já comecei falando dessa introdução, eu gostaria de refletir com os irmãos no seguinte tema: largue o osso. E é isso que eu quero refletir com os irmãos. Por que, pastor? Essa expressão que nós costumamos usar na nossa cultura,
nós eventualmente usamos essa expressão para se referir àquela ideia do filé mignon e do osso. Quando nós vamos para aquilo que não tem importância, quando nós enfatizamos aquilo que não tem importância, né? Se você pega um filé mignon, se você tem um baita pedaço de carne, por que você vai se importar com o osso? Concorda? Né? Eu sei que tem muita... Quem aqui tem aquela vovó que comia o pescoço da galinha, que comia a carcaça? Quem tem? Quem lembra? Né? Até nós tivemos nossa... Né? Mas hoje em dia isso é muito incomum. Né? Comer o pescoço, né? Comer o pé. Né? Quem tinha vovó ou vovô que passava um dentinho no pé da galinha assim, né? Isso não acontecia no passado? Acontecia bastante, porque nossos avós, nossos bisavós, eles passavam por um tempo de grande necessidade, eles passaram muita dificuldade ao longo da vida, e um pedacinho de osso ali para roer era uma coisa legal, então se acostumaram com isso. Aí, ao longo da vida, nós tendemos a olhar para coisas tão mesquinhas, tão pequenas, e eu quero falar desse profeta. Onde estava esse profeta? Para onde Deus mandou esse profeta? Ou melhor, para onde Deus desejou inicialmente que ele fosse, e o profeta não foi. Qual era a cidade? Nínive. Ótimo. E isso tudo a gente vê na classe da EBF, eu já preguei sobre isso. Então, a cidade de Nínive não era uma cidade tão assim, tão próxima. Era perto da Espanha. E Jonas pegou um caminho que era praticamente o que era conhecido como Tel Aviv hoje. Né? Não havia o nome da cidade de Tel Aviv, mas a região era próxima. A cidade de Nínive não era qualquer cidade. A cidade de Nínive era uma cidade fortificada. Era uma cidade desenvolvida. Tinha muros de quase 30 metros. Era uma cidade de guerreiros. Era uma cidade de conquistadores. Pastor, isso é bom? Não, é péssimo. Porque eles eram odiados por isso. Porque eles não eram conquistadores do bem, eram conquistadores perversos. Os ninivitas não eram boas pessoas. Os ninivitas cortavam a cabeça das pessoas das cidades que eles conquistavam e colocavam na porta da entrada, na porta da cidade, para mostrar poderio, para mostrar o quanto eles tinham, o que eles fariam com seus inimigos, para demonstrar poder. Então os ninivitas não eram boas pessoas. Então Jonas tinha os seus motivos para não ir. Ele não gostava dos ninivitas. Ele tinha ódio dos ninivitas. E estar naquela cidade não era um problema de medo do profeta. O profeta não tinha medo, eu vou estar lá, eles vão me matar. Não, não era esse o receio do profeta. O receio do profeta era ter que pregar para os ninivitas. O receio do profeta era ficar diante do povo e pregar o perdão de Deus. Isso que ele não queria. O problema dele não era entrar na cidade, não. Muita gente, pastor, ele não queria entrar. Não, o problema dele não era entrar. Ele não estava com medo dos ninivitas, ele tinha ódio. Ele não queria estar perto, ele não queria sentir o cheiro dos ninivitas. Então, ele não obedece a Deus. Ele não obedece a Deus e vai a caminho de Tarsis. Desce a Jope, vai para Tarsis. E aí Deus vai, né? Os irmãos já sabem o que acontece. Dentro do navio, vai lá, dorme, né? Uma grande tempestade, lançam sorte, jogam ele na água, e aí um grande peixe engole ele. Ficou quanto tempo dentro do grande peixe? 3 dias e 3 noites. Então lá ele ora a Deus, pede misericórdia de Deus, porque você está dentro de um bicho daquele. Tudo isso nós já vimos. Agora, vamos voltar para o texto que acabamos de ler. O que Jonas está dizendo para Deus aqui? Ele está triste ou está alegre? Ele está triste por quê? Ele está triste porque ele teve sucesso na sua pregação. Pastor, como assim? Sim, ele estava pregando. A cidade de Nínive fazia parte do Império Assírio. E o Império Assírio era um dos mais poderosos e perversos. E lá estava ele, no período lá do seu rei Jeroboão II, ele estava diante de um povo arrependido. Meus irmãos, quem aqui já viu algum pregador em alguma igreja ou em algum estádio pregar e todo mundo se converter? Eu nunca vi. Eu, pastor Wagner, vi falando do Billy Graham, né? Eu amo as pregações do Billy Graham, né? Eu tenho muito carinho pelo ministério dele,
para mim, um referencial de pregação, mas nunca houve, pelo menos não se tem notícia, que ele tenha pregado e todo o estádio tenha se convertido. É um grupo grande, às vezes, por ele ver aqui no Brasil, o Maracanã ficou lotado. O Maracanã ficou lotado e o gramado. O Maracanã ficou cheio de gente se convertendo. Isso em 1963. Agora, todo mundo nunca viu. O que aconteceu com Jonas? Depois que ele pregou para Nínive. O que a palavra diz? O que a palavra diz? Todo o povo se converteu. Até o rei. Não é isso? Então ele teve imenso sucesso no que ele fez. Imenso sucesso. Qual é o pregador que vai ficar triste? Uma vez eu preguei em Minas Gerais, numa igreja no interior de Minas Gerais, teve 5 conversões. Eu fiquei feliz da vida. Feliz da vida, 5 conversões é coisa raríssima hoje em dia. Raríssima nas igrejas. Pastor, estou falando de uma igreja comum, estou falando de uma igreja gigante. Na igreja grande, você tem que imaginar, uma igreja que tem 10 mil pessoas na plateia, na congregação, ou 5 mil, você tira o percentual disso, né? Dá um grupo muito maior. Mas uma igreja pequena, uma igreja comum, uma igreja que é a parte da maioria, 5 conversões é muita coisa. Então eu fiquei feliz da vida. Jonas não. Jonas ficou triste. Jonas queria morrer. Queria morrer por quê? Porque ele olhou, ele sabia que Deus ia ser clemente. E o que é clemente? Misericordioso. Ele tinha certeza que Deus não ia punir. Deus não ia, se o povo se converte, Deus não ia punir. Ele tinha certeza disso. Então a gente está falando de uma pessoa que conhece a Deus. Concorda ou não? Ué, Jonas não é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. Conhecer Deus é uma coisa, agora buscar aceitar a vontade de Deus é desafio de todo crente. Amém, igreja? Assim a gente conhece melhor o Deus que ele serve. Buscar aceitar. Não é entender completamente, não. Então Jonas, em primeiro lugar, ele não refletiu nos seus pensamentos, então ele não morrer. Ele não refletiu nos seus pensamentos perversos. E Deus olha para ele e fala, não faz bem, né? É razoável esse sentimento. Você tem alguma razão para essa fúria? É razoável isso que você está passando? Faz sentido isso? Então, em primeiro lugar, para refletir com os irmãos, número 1, reflita nos seus pensamentos. Quer largar o osso da vida? Para pensar nas coisas que passam pela tua cabeça. Nas coisas que passam pela tua cabeça, e você vai ver que tem coisa que não tem filé, só tem osso. Pede para Deus repreender. Reflete, que às vezes a gente não reflete nas coisas que a gente pensa. Às vezes a gente pensa em coisas perversas, mas a gente não reflete, a gente acha normal. Larga esse osso, meu irmão. Quer viver a vida que Deus tem para você? Larga esse osso, porque o osso para Jonas era isso, era ele ser incapaz de ver o bem que Deus estava fazendo para aquele povo. Tenta imaginar, meus irmãos, o povo ninivita, ele não era só cruel, perverso em matéria de física, de luta, de guerra. Eles eram perversos nos pecados também. Era um povo promíscuo, era um povo em pecado, um povo sujo. Então Jonas tinha 1000 motivos para não querer. Agora, depois desse tempo de pregação, onde o povo se veste de saco, o povo se veste de saco, como símbolo do arrependimento, e o rei se vestiu de saco. Olha só que coisa maravilhosa que Deus fez em Nínive, gente. Já imaginou se o bairro Jardim Felicidade faz um negócio desse? Tu nem ia ficar feliz? Jonas queria morrer. Então, não parou para pensar nas coisas que você pensa, não? Então, há coisas que a gente não reflete, né? Essa semana, ontem, os irmãos viram que o Botafogo foi campeão, né, da Taça Libertadores, e ano passado foi meu Fluminense, né? Já faz anos esse negócio. Daqui a pouco daqui 20 anos eu estou falando, meu Fluminense foi campeão 20 anos atrás, né? E o Botafogo ganhou. Sabe o que eu vi em alguns jovens? Tinha gente triste, sofrendo, que tinha outro torcedor feliz. O time dele não estava nem no jogo. O time dele estava nem no jogo, ele estava para Palmeiras, para Vasco.
para Flamengo. Tinha gente infeliz. O meu dia acabou. Minha semana acabou. Por quê? Porque o time perdeu? Não, o Botafogo ganhou. Peraí. Porque eu não aguento ver tanto botafoguense feliz. Tem gente assim. Está imaginando o tamanho do osso que essa gente está roendo da vida? A vida tem tanta coisa boa, Deus tem tanta coisa boa para oferecer, para você aproveitar, mas não, quer ficar reclamando do sentimento dos outros. Tem gente que não consegue ver o irmão feliz, eu falo irmão de sangue. O irmão consegue um emprego, o irmão fica de cara fechada. Parece até aqueles irmãozinhos, sabe quando aquele irmãozinho maior do menor? Aí o dia do aniversário do menor, o maior fica com raiva porque só o menor ganhou o presente. Mas era o dia do aniversário de quem? O dia do aniversário do menor. Não era o dia do maior ganhar presente. Mas não, ficava com raiva. Ao invés de ficar feliz pelo irmão. Entende? O ser humano ele tem essas manias de absorver para si sentimentos terríveis, nocivos, venenosos. Nós temos essa mania. A gente se preocupa por nada. A gente se irrita por nada, por coisas que não afetam nem a nossa vida. A gente se irrita com coisas que fizeram bem a outros. E para nós não fez diferença alguma. Pede para Deus visitar esse sentimento em nome de Jesus. Porque Jonas não fez isso. Ele queria, né? Então vamos lá, o que Deus fez? Olha só o que Deus faz na vida do profeta. E o profeta ingrato, um profeta que não queria reconhecer o poder de Deus, apesar de saber o Deus que ele serve. Olha o que Deus faz ainda, versículo 5. Vamos lá. Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Olha isso. Começa daqui. Ele ainda tinha alguma esperança que Deus ia destruir o lugar. Ele estava vendo o que ia acontecer. Na cabeça dele, ele estava olhando para ver o que poderia acontecer ainda. Porque qual foi o ideal de Deus inicial? Destruir a cidade, não é? Porque a malícia havia subido até o Senhor, não era isso? Então, essa era a ideia inicial, esse era o projeto inicial. Mas o povo se arrependeu. Mas Jonas estava lá de olho ainda. O que ia acontecer na cidade? Sentimento ruim, pensamento ruim, expectativa ruim. Pede para Deus tirar essas coisas do teu coração em nome de Jesus. Porque isso está longe dos pensamentos que Ele tem para você, para pensar em coisas eternas, pensar em coisas do alto. Tem gente que fica com raiva. Eu falo isso às vezes tem uma irmã e tem a outra irmã, as duas têm filho, a outra irmã fica triste, porque o filho da irmã nasceu com o olho claro. Porque o filho da minha irmã tem olhos verdes, e o meu nasceu com o olho castanho. Ela sofre por causa desse negócio. Minha querida, o teu marido tem olho preto, tu queria que teu filho nascesse com olho que cor? Ora essa. O marido da tua irmã tem olhos azuis, ora essa. Faz mais sentido, né? Então, sofre por coisas absurdas, expectativas absurdas que a gente cria na vida. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, em segundo lugar, eu quero refletir com os irmãos, versículo 6. Vamos lá. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar a sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha o que Deus faz. O homem cheio de pensamento ruim, e Deus faz uma coisa boa para ele. Avança aí. Foi de Deus. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Deus vai mudar toda a história. Pensa comigo. Meus irmãos, uma vez, eu era embaixador do rei. Em 1996, eu fui para um congresso dos embaixadores e lá tinha um campeonato bíblico, né? E assim como os campeonatos, cadê a irmã Maia? Eu levei lá o seu menino, os meninos aqui da nossa igreja, né? Eu levei os meninos aqui, tinha um torneio, né? E aí os meninos disputavam medalha, a gente disputava quem sabia mais, os textos bíblicos, etc. E aí nós ficamos em primeiro lugar na nossa igreja.
antiga igreja, claro, empatada com a Igreja Batista Central de Campo Grande. E naquele dia, os membros da nossa igreja foram lá prestigiar o congresso. Muitos irmãos estavam lá, algumas mamães, os meninos, até as mães de algumas meninas foram lá levar os mensageiros. E a nossa igreja foi abençoada no primeiro lugar. Na hora de ir embora, olharam para mim e viram que eu estava bem enfesado, bem chateado. Estava com raiva. Eu fiquei com raiva. Por que você está com raiva? Porque eu não queria empatar. Eu queria ganhar sozinho. Eu estou falando de um garoto de 15 anos de idade, tá, gente? Estou falando de um menino, um rapaz de 14, 15 anos, um adolescente, um jovem. Eu fiquei com raiva, não queria empatar com ninguém, não. Eu queria ganhar sozinho. Eu queria que a minha igreja ganhasse em primeiro lugar sozinho. Para mim ficou um sentimento atravessado na garganta. Que coisa ruim. Sentimento amargo, coisa agridoce. Eu não quero isso, não. Olha como é que Deus faz as coisas. Guarda essa história na cabeça. Tempos depois, quem que já viu aquela apuração das escolas de samba? Escola de tal. 10. Já viu isso, não? Já viu essas apurações aí? Aí eu era garoto, assisti o negócio. Aí lá no Rio de Janeiro, teve um ano lá que empatou duas escolas de samba, Mangueira e Beija-Flor. Aí foram entrevistar lá o neguinho da Beija-Flor, né? Perguntaram para ele, o que você achou desse empate? Beleza, tô feliz da vida. Eu morri de vergonha. O sujeito não teme a Deus, tem uma atitude mais bonita que a minha. O sujeito que não é convertido, me dando uma aula. Percebe? Eu morri de vergonha. O sujeito que não teme a Deus, que não vai à igreja, que não teve encontro com Jesus, me deu uma aula de solidariedade, uma aula de pensar no lado bom das coisas. E eu fiquei constrangido. Ora, sabe o que aconteceu? Semanas depois desse congresso, recontaram os pontos e a minha igreja foi para o segundo lugar. Bem feito para mim. Tu não queria no primeiro empatado? Bem feito, vai ser segundo agora. Entendeu como é que são as coisas de Deus? Pensa nas coisas boas. Pensa, não faz igual Jonas. E Deus lá, Jonas naquele momento, ali naquele momento no lugar, eu estou falando de uma região do Oriente Médio quente. Lá não é frio. Lá é frio de noite. Mas durante o dia é quente. Então Jonas recebeu de Deus um refrigério. Ele recebe de Deus uma dádiva para comer e para se proteger do sol. Uma boborelha. E ele ainda fala do vento que vinha do Oriente. Esse vento oriental não significa que o vento vinha naquela direção ou na outra direção. Oriental significa que era um vento bom, vento perfeito, vento agradável, vento na direção certa, percebe? Essa é a ideia, não é porque vinha ou leste ou oeste, ou oriente ou ocidente, mas é porque a ideia da ocidente é ruim, o oriente é bom. Essa era a concepção bíblica daquele tempo, né? Então, em segundo lugar, não ignore a bondade de Deus, jamais. Quer largar o osso? Não ignore a bondade de Deus. Jonas fez isso várias vezes. Ignorou a bondade de Deus para a conversão do povo, ignorou a bondade de Deus para o que ele faz, ou seja, ele recebeu, mas ignorou, não enxerga, não abre o olho. Olha como é que nós somos, a gente ignora a bondade de Deus para nós todos os dias. Percebe? Então, nós temos essas manias humanas, né? Ele se aborreceu com a vontade de Deus. Ele se aborreceu com a bondade de Deus. Vocês entendem isso? Você não pode se aborrecer com a bondade de Deus. Percebe? Porque já pensou se fulano se converte? Se fulano se converte, ele vai ter o perdão de Deus e não vai mais para o inferno. É isso. O evangelho é isso. O pastor ele matou, mas se ele tiver o perdão, ele vai para o céu, assim como os levitas. Pastor, ele vai sair da cadeia? Não,
continuar pagando os crimes que ele cometeu. Vai continuar pagando pelos crimes, dentro da lei e tudo mais. Mas se ele se converter, ele vai para o céu. Amém, igreja? Mas crente não gosta disso. Tem crente que não gosta de aceitar isso. A gente vai para o presídio pregar. O crente vai para o presídio pregar. Por quê? Porque nós entendemos que a justiça de Deus, a justiça do homem, vai continuar. Mas aquelas pessoas podem ir para a salvação eterna. Amém, igreja? Se a gente pensar o contrário, isso não é de Deus. É ruim pensar assim, né? Ah, não, bandido não pode. Por que não pode? Se converter, pode. Não está no Evangelho? O Evangelho é isso. E a gente acha ruim. A gente reclama. Não. Pode ser nova criatura, sim. Ou o Evangelho não serve para nada para nós. Do mesmo jeito que ele serve para o teu parente que é beberrão, que só quer saber de cachaça e não quer saber de Deus, daquele parente seu, aquele conhecido que está na cara da esposa, do mesmo jeito que ele quer salvar essa pessoa, ele quer salvar também o presidiário. E o crente acha ruim. Não quero salvação, percebe? Então, já pediu para Deus vigiar esses pensamentos? Já pediu para Deus sondar isso? Já aceitou a bondade de Deus ao invés de ignorar? Jonas ignorou. Então, largue o osso. Não ignore a bondade de Deus. 9. Pula para o 9, meu irmão, por favor. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. 10. Outro irmão. O Senhor, porém, me disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. 11. Outro irmão, por favor. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Em terceiro e último lugar, quer largar o osso? Olhe para o projeto de Deus. Jonas tinha que olhar para a eternidade, ele não olhava para a eternidade. Ele ficou feliz pela borboreira e Deus foi lá e secou. Ah, está triste de novo? Estou triste pela borboreira. Mas ele não estaria triste em momento algum se Deus fulminasse a cidade. Se Deus fulmina a cidade e mata todo mundo, ele não ia ficar triste como ficou por causa de uma planta. A planta foi boa para ele. Os ninivitas não eram, mas os ninivitas agora estavam recebendo a graça do Senhor. A graça, porque merecimento, claro, merecimento até nós. Merecimento até nós temos merecimento, porque somos pecadores. Agora um povo cruel e perverso no conceito de Jonas, não podia ouvir a palavra, não podia aceitar a palavra. O problema de Jonas foi isso. Tenta imaginar Jonas pregando. Ele pregou com vontade? Não deve ter pregado com vontade. Tenta imaginar Jonas pregando. Ele vai pregar com disposição, feliz? Não foi. Com certeza não pregou com disposição. Aquele pregador com ênfase, aquele pregador que fala a palavra com bastante alegria. Não pregou assim, eu tenho quase certeza que não. Claro que não havia Bíblia, o que nós temos naquele tempo, mas já havia a misericórdia do Senhor, amém, igreja? Já havia a mensagem do perdão, a mensagem da redenção, né? Crer na misericórdia de Deus. Já havia essa mensagem naquele tempo. Então, o pregador que não deu o melhor de si, com toda certeza não deu, teve 100% de aproveitamento, porque é Deus que faz. Amém, igreja? Nunca depende de nós. Ele teve sucesso absoluto por causa, o sentimento dele era baseado no egoísmo. Minha família ir para o céu bom, a família daquela pessoa que eu não gosto está ruim. Então larga o osso. Larga o osso. Ele não olhava
para a eternidade, não olhava para o céu, não olhava na confraternização daqueles ninivitas na eternidade, perdoados. Ele olhava só para coisas da terra, só para coisas temporárias. Isso tem que ser reflexão para nós também, percebe? Então, a gente fica às vezes de mal com a vida por causa de egoísmo, por causa de mesquinhez, percebe? Então, às vezes a gente não olha para as coisas de Deus e fala: Senhor, muito obrigado. Como os irmãos já devem saber, alguns irmãos já sabem, pela graça de Deus, eu fui promovido no meu trabalho. Glória a Deus. E essa semana eu comecei no novo cargo. Já comecei segunda-feira. Nova função, né? Lá se chama função. Na semana passada teve uma despedida para mim lá na agência onde eu trabalhava, né? O pessoal fez um bolo, comprou um bolo, comprou refrigerante, não sei o quê. Não foi nem metade dos colegas para essa despedida, porque alguns não iam muito com a minha cara, alguns não gostavam de mim, né? Teve gente ali que eu errei e falei: me perdoa, olha, me perdoa, eu fiz o possível, né, para estar próximo daquelas pessoas. O que a Bíblia diz? Quando estiverem vós, tendes paz com todos os homens. Quando estiverem vós, fiz o meu possível, o que foi possível, mas tem bastante gente que não foi, né, que não me engolia de jeito nenhum. Mas está nas mãos de Deus, Deus perdoa, né, Deus tem misericórdia deles, quer o bem da vida deles, das famílias deles, mas não gostavam da minha cara, não. Então, o que eu tiro disso? Eu tiro disso que naquela hora, eu escolhi olhar para a glória de Deus, eu escolhi olhar para o lado bom, escolhi olhar para aquelas pessoas que me amavam e gostavam de mim como colega. Perceberam que eu escolhi o filé ao invés do osso? Então eu vou pedir para você: larga o osso da vida em nome de Jesus. Vai tocar a música instrumental? Eu vou pedir a você, meu irmão, esquece as picuinhas dentro da tua família. E esquece as coisas pequenas, probleminhas, tem para cunhar. Sabe? Você fica criando caso. Tem gente, até crente, não é só não crente, não. Tem crente que não quer viver em paz. Quer criar problema toda hora para todo mundo. Então eu vou pedir a você: larga o osso. Tem coisa melhor te esperando. Às vezes teu filho tem um defeitinho, mas você só esquisinha ele para dar aquele defeitinho e não olha para as coisas boas. Larga o osso agora. Teu marido, mesma coisa. Tua esposa, a mesma coisa. Tua esposa, às vezes, é uma pessoa maravilhosa, mas você senta na cabeça dela, verbalmente falando, você arrebenta com ela, com o seu marido, por causa de uma coisinha. Porque você não larga o osso. Uma coisa pequena, nem grave. Os outros, os amigos, os colegas de trabalho. Feche seus olhos, continue de cabeça baixa, olhos fechados. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu amor infinito. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé no Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto tão abençoador que o Senhor nos concede para nós entregarmos no teu altar. Porque nós hoje, nós entendemos que a vida, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer trazer coisas incríveis para esse bairro, para essa comunidade. E nós perdemos tempo olhando para minúcias, olhando para coisas pequeninas na vida. Perdoa os nossos pecados. Perdoa esse pecado de olhar para o osso. E nos ajuda em nome de Jesus. Amém.